Aos irmãos com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Senhor Jesus, estamos aqui, meu Pai, já sentindo a sua presença. Venha falar conosco, meu Pai, através da sua palavra, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada pedido, meu Pai, que foi feito aqui nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, se faça presente, Pai. Estamos aqui reunidos, meu Pai, cremos que o Senhor está nos ouvindo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Se faça presente em nosso meio. Continua aqui conosco, meu Pai. Fala em nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, usa a sua serva, meu Pai. E que a gente te pede, meu Pai, já te agradecendo, que sabemos que o Senhor está falando já conosco e vai continuar falando. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu queria também ler com vocês o tema, 2 Crônicas, capítulo 20, e o verso 15. Obrigada, viu? 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Essa leitura é maravilhosa, né? Mas vamos ler o verso 15. Posso ler? Os irmãos acharam? Diz assim... E disse, dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Eu queria ainda ler com os irmãos também um versículo só. Na verdade, a gente pode ler do 1 ao 3, capítulo 5 de Lucas, do verso 1 ao 3, assim dá um contexto melhor, né? Posso ler? Olha, para ler ali tem que ser bom, hein? Olha lá, eu vou ler aqui mesmo. Lucas 5, verso 1, 2 e 3, diz assim, esse barulho é bom, né, irmãos? Das folhas, é maravilhoso. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1, 2 e 3, diz assim, e aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Verso 3, entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco às multidões. Amém, irmãos? Queria tirar desse versículo, pediu que se afastasse um pouquinho da terra. Os irmãos podem se assentar. Eu estou muito feliz nessa noite por estar aqui, junto com os irmãos, nessa oportunidade maravilhosa. Eu tive que anotar os nomes, né, porque senão eu não lembro aqui, mas é claro que eu lembro do pastor Alberto Brito, que é o pastor setorial, né, a irmã Cida, muito feliz, viu, irmã, de estar com a senhora, irmão João Marcos, muito obrigado, os obreiros da Casa do Senhor, as obreiras, a irmã, eu anotei, a irmã Rose, a irmã Simone, foi rápido, mas anotei, ó, irmã Selma, a irmã Isabel, é ou não é? Aí, consegui aqui. E eu quero parabenizar o conjunto por mais um ano que Deus tem dado, né, nesse setor de trabalho, né, nessa regional, e quase eu acertei. Quase, mas eu pulei a cor, aí fui para esse aqui, mas um pouquinho eu ia ficar bonita igual vocês. Mas quero parabenizar vocês, viu? De todo o coração, mais um ano que Deus tem dado a vocês. Eu sei que não é fácil, né? Mas o Senhor tem sustentado, tem dado graça, tem dado ânimo. Amém? Por isso? E vocês estão aqui nessa noite. O pastor, já vou dividir uns pensamentos com os irmãos, mas o pastor, ele disse que ele acredita que eu gosto dessa igreja, e gosto. Vocês moram no meu coração, só não vem se eu não puder. Mas, se não, eu moro ali perto do Pico do Jaraguá. Alguém conhece? É perto. Lá estava frio. Mas é uma alegria poder passar essa marginal aí, demorar algumas horas nesse trânsito, para poder estar junto com vocês na presença do Senhor. Amém? Por isso, eu viria quantas vezes fosse necessária para poder adorar a Deus junto com os irmãos e saber que Jesus está presente. Você pode glorificar Jesus por isso? Mas eu estava pensando, correndo aqui no texto, eu estava pensando nesse texto, e os irmãos conhecem, e já foi cantado, né? Quando o Josafá recebe uma notícia
e a notícia foi uma surpresa para ele. Não é? A notícia de que 3 exércitos estavam reunidos, né? É interessante que um é da além do mar, né? Que seria lá em cima do Mediterrâneo, e os amonitas, né? E os de Sião, de Seir, melhor, dos montes de Seir, os edomitas, que odiavam Israel. A gente vê os edomitas no Salmo 137, mas não é o caso, né? Mas quando Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor, eles aplaudiram, eles riram daquilo que estava acontecendo, né? Eles eram irmãos, mas eles riram do que aconteceu, bateram palma, diz que eles achavam, como se fosse hoje uma palavra assim, né? Bem feito para aquilo que estava acontecendo. E então eles se reúnem, se juntam muito rapidamente contra Josafá, e já estavam lá em Engedi. Dá uma olhada lá onde é o Engedi, que quer dizer, ao invés deles, moram lá de cima, mas o ataque, eles vão lá embaixo se encontrar com os da montanha de Seir, para poder contra-atacar Israel. Seria uma traição muito grande, né? E Josafá não estava preparado para isso. A prova de que ele não estava preparado, não tinha condições, é que, eu imagino, quando se traz a notícia, ele já chama o general, eu imagino, e vê como é que está o poder bélico, o poder militar, como é que está o contingente, mas não tem o que fazer. Além do elemento surpresa, a multidão é como a areia do mar, é muita gente contra, é muito inimigo, é muita gente empenhada para ver a derrota. Mas se tem muita gente empenhada para puxar tapete, para ver a coisa ruim, existe um Deus no céu. Você pode adorar Jesus por isso? Pode juntar. Quanto mais, melhor. Pode vir. Pode vir. Porque nós não estamos firmados em nós mesmos. Nós não estamos firmados no braço da carne, mas no poderoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode adorar a Jesus comigo nessa noite. Obrianda na maia. Eu sinto laços que caem por terra nessa noite. Eu sinto ânimos que se animam ou se levantam nessa noite. Eu sinto a esperança voltando para o coração. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos ao léu de jeito nenhum. À deriva de jeito nenhum. Há um Deus no céu. Xandarama labraçou. Quando eu leio Ezequiel, eu não pensava nisso, mas quando eu leio Ezequiel, eu fico maravilhada com isso. O primeiro capítulo de Ezequiel é quando Nabucodonosor destruiu Jerusalém, destruiu tudo lá, e derrubou o templo, queimou os muros, né? Levou muita gente embora, aconteceu algumas levas, né? Daniel, os amigos dele, e houveram algumas levas, né? Algumas deportações, melhor dizendo, né? E a Bíblia diz que se Daniel vai para o palácio, porque ele é um profeta de palácio, né, foi preparado por Deus bem antes, e lá também, né, na própria conjuntura lá, mas se ele é de palácio, Ezequiel é de comunidade. E eu gosto disso. Eu acho bonito isso. Eu acho tão bonito que se um é de palácio, Deus não esquece da comunidade, não. Diz que eles estavam assentados perto do rio Quebar, assentamento. Veja que é diferente, são diferentes as coisas. Eles estão no assentamento, mas mesmo lá, capítulo 1, logo nos primeiros versículos, diz que os céus se abriram. Então não importa onde eu estou, onde você está, o céu se abre, Deus fala, Deus dá revelação. Se houver quebrantamento, se houver humilhação, o céu se abre, diz que o céu se abre. Agora, eu não queria falar, não pensar falando isso, mas veja uma coisa. Ele começa a ver uma nuvem que é impulsionada pelo vento, uma nuvem incandescente. O Ezequiel está vendo. E ele tem dois momentos das visões, abaixo do firmamento. O primeiro passo seria abaixo do firmamento. Então ele vê aquela nuvem, né, nos céus aí, trazida, incandescente, trazida por aquele vento. E depois ele começa a ver alguns seres que depois João viu, Daniel viu, é escatológico, é verdade. Ele vê um carro que é trono, mas é um trono-carro. A NASA não descobre esse negócio. Mas o Espírito Santo deu a visão direitinho para João, para Daniel. Você pode adorar a Deus por isso? Ele abre entendimento. E dá uma olhada lá na visão. E eu leio, eu só adoro, porque eu falo, como é que é isso? Aqueles seres, né? Mas veja, então abaixo do firmamento eu não consigo entender muita coisa. Mas daqui a pouco ele vê acima do firmamento.
Apesar de ser acima do firmamento, eu já entendo melhor. Não porque eu sou mais espiritual, nada disso. Mas é porque diz que tem um trono. Aí eu já entendo. Aí diz que nesse trono tem alguém assentado. Aí eu levanto a minha mão e adoro aquele que está sentado no trono. Ou seja, o trono não está vazio. A minha história não está terminada, não está acabada. A tua história, não. Existe um começo, existe um meio, existe um fim, existe um soberano que está dirigindo a minha e a tua história. Você pode adorar a Deus por isso? E a visão é maravilhosa. Existe um trono. Ótimo, já entendo. Tem alguém assentado no trono, maravilhoso. Eu vou descansar nele. Mas, e aí ele diz mais. E no trono, ele não consegue ver direito. Porque não tem quem vê a Deus e fica vivo. Mas é por semelhança, por enigma. É uma aparência. Dá uma olhada lá. É uma aparência. Aí ele, no fim, ele acaba... Olha, no fim ele acaba escrevendo assim. Bom, é o seguinte. O ser que estava sentado era assim, mais ou menos. Da cintura para cima, fogo. Da cintura para baixo, fogo também. Você pode adorar a Deus. Ele é o dono da minha história. Ele é o dono da tua história. E Ele está dizendo, vai ter bênção, vai ter graça, vai ter poder, aleluia. Vai ter vitória pelo poder do nome de Jesus. E agora esse Josafá fica sabendo dessa traição, desse ajuntamento. E como eu disse, ele não... Imagina, alguém traz para ele, ó, o poder bélico é pouco, militar é pouco, contingente é pouco, mas ele faz o que tem que ser feito. Esse texto mostra os princípios para nós, alguns princípios de obediência, não é? De se quebrantar, de esperar em Deus. E ele vai orar a Deus, dá uma olhada. Ele vai, mas a primeira coisa, ele toma a posição. Eu acho isso bonito. Ele toma a posição e depois os judeus, né, o povo começa a chegar de todas as cidades, de todas as aldeias de Jerusalém. Eles vão para lá, exatamente onde o rei está. E o rei começa a orar. Adiantando um pouco nos versículos, você vai ver que não tinha só judeu homem, tinha mulher, tinha crianças. As famílias todas. Eram todo mundo ali ao redor do rei, clamando a Deus. Por quê? Porque se olhasse para eles mesmos, não tinha condição. É o princípio exatamente isso, né? De você dar uma olhada e pensar, não, eu não tenho jeito. Eu não posso, mas o meu Deus pode, a mão dele pode, o braço dele pode. Primeira coisa é o reconhecimento. A gente tem que saber reconhecer, irmão, o tamanho da gente. O que a gente pode, o que a gente não pode. Porque às vezes a gente quer ultrapassar limites que não. E Deus fala assim, Deus queria dizer o seguinte, você não pode. Então é o seguinte, você precisa buscar a minha face. Porque pelos seus meios, melhor dizendo, você não vai conseguir por causa do teu cargo, você não vai conseguir por causa do teu dinheiro, você não vai conseguir por causa do seu sobrenome, você não vai conseguir, não, você não vai. Você vai conseguir pela graça, pelo poder, pela unção do Espírito Santo. Você pode adorar a Jesus comigo nessa noite? Então se despoje. Às vezes o orgulho impede, se despoje. Só estamos começando a festa, se despoje, abre o coração. E isso não é apontar ninguém, estou falando para mim também. Eu preciso me despojar, desinflar o meu ego e depender daquele que é poderoso, daquele que é grande. Porque existe um grande. Existe um grande. Aleluia. A minha mãe tem Alzheimer, eu cuido dela. Inclusive, essa semana ela passou. É a 9ª internação esse ano. Todos de uma semana ou mais de UTI. E agora, essa semana, ela internou na segunda e saiu ontem à tarde. Ela tem Alzheimer, mas tem problema cardíaco, por isso estava lá. Mas olha que interessante. Ela foi fazer um cateterismo. O primeiro em 2020, com algumas angioplastias, e ela, o médico falou, eu te libero para você conversar com a sua mãe. Bem na pandemia, fazia alguns dias que eu não vi, ela teve um infarto agudo, mas eu te libero, porque o médico pensou, ela não vai conseguir passar. Tanto é que ele falou para mim, doutor Daniel, tanto é que ele falou, Raquel, eu vou lá, mas você ora por essas mãos. Ele falou. Mas depois, quando ele foi começar o cateterismo, ele me pediu para eu entrar, manda chamar a Raquel. E aí, para conversa com ela, Raquel, fala alguma coisinha para ela. Aí eu cheguei perto dela, falei, oi mãe, a senhora está bem? Ela falou, tô. Então tá bom, a senhora vai fazer o exame, mas a senhora obedece direitinho, tá? Ela falou, tá bom, fique em paz, Raquel. Eu estou na mão do grande. Você está na mão do grande nessa noite.
Xandarrama labraçu. Grande é Ele, poderoso é Ele, aleluia. Ele faz, Ele quer fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu emprego, na tua faculdade, no teu ministério, na tua chamada. Você pode adorar a Deus por isso, nas tuas emoções, nos teus sentimentos, na tua alma, no teu espírito, no teu corpo. Adore a Jesus nessa noite. Ele é o grande, Ele é o grande. Obrianda na maia. E todos reunidos e vão orando, e eles vão confessando. O Josafá que toma a palavra vai confessando e vai orando, e daqui a pouco ele pede por justiça. Senhor, eles fecharam o caminho para nós quando nós fomos entrar na terra prometida, e o Senhor colocou a gente, e começa a pedir justiça. Eu espero que não esteja sendo gravado, transmitido. Não está, né? Então eu posso falar, mas não, por favor, entenda isso debaixo do sangue do Cordeiro, né? Não é nada. Mas veja que interessante. A minha família toda é do direito. Os meus filhos, eu quero dizer, tudo do direito. Não é tudo também que eu tenho muito, não. Tem 3 só. E tem a menina mais velha e os meninos, que são gêmeos, né? 28 anos, 29. Tudo no direito, tudo bem encaminhado. A menina, inclusive, usa toga. E eu acho interessante o seguinte, que ele sempre fala para nós, a justiça você tem que provocar. Deve ter advogado aqui. Justiça se provoca. Você tem um direito seu, se você ficar em casa pensando lá, a justiça não vai ser feita, porque justiça tem que ser provocada. E é um princípio do céu também. Você tem que provocar. Então, o Josafá provoca a justiça divina. Você pode adorar a Deus por isso? Se ficar esperando, não. Mas como é que se provoca a justiça? Entra no quarto. Não joga no grupo. Entra no quarto, fecha a porta, pede, bate, busca, porque o Deus de toda justiça. Xandarrama labraçu. O problema é que nós estamos perdendo o caminho de provocar a justiça. Quer fazer com o braço, quer fazer no grito. Eu faço, eu sou pecadora. Mas Jesus está chamando a minha atenção nessa noite. E a tua, não, provoca a justiça. Como? Entra no quarto. Sai do Instagram, fecha o Instagram, fecha o Facebook, fecha os grupos, fecha a porta, dobra o joelho e fala com aquele que tem resposta, com aquele que confunde o inimigo, aquele que tem vitória. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Provoque a justiça. Nobrianda na maia. E ele foi orar. Ele não foi provocar o inimigo, ele foi provocar a justiça. Se quebrantou diante de Deus. E quando eles estão nesse quebrantamento, o Espírito do Senhor vem no meio. Isso é maravilhoso. Porque o Espírito Santo sempre esteve ativo em todos os momentos. Lá desde o começo do Antigo Testamento, aqui no tempo da graça, na época de Jesus, vai operar na grande tribulação, senão não tem salvação, e vai ter salvação, mas é um assunto escatológico. Vai operar abundantemente no milênio. Tenha confiança nisso. E a Bíblia fala então que quando eles clamam, oram a Deus, o Espírito Santo vem. É interessante. Não, mas ele não está, ele está aí, ele mora em mim, mora em você. Mas, de novo, eu vou usar essa palavra com respeito. O céu precisa ser provocado. Aleluia. Jesus falou isso. Olha, vocês sendo maus, ainda me chamou de má. Porque eu estou achando que eu sou boa. Estou achando que eu posso. Tem hora que eu me acho. Você já pensou um negócio desse? Aí ele vem e dá uma ajeitada em mim, dá uma achatada. Aí eu levanto os meus olhos e penso, o Senhor é poderoso. Mas ele diz, vocês sendo maus, sabe dar coisa boa para os vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem pedir. Então pede. Sabe por que Jesus não batiza mais de terça, quinta? Aqui deve batizar, mas pelo meu lado lá não está batizando ainda. Muito nesse dia. Sabe por quê? Porque não estamos provocando, não estamos pedindo, não estamos batendo. Então, se eu não peço dom, Ele não vai me dar. Se eu não peço que Ele me encha para entregar essa palavra, Ele não vai me encher. Se Ele não pedir, se você não pedir para Ele te encher, você não tem como reger. Se você não pedir para Ele te dar a palavra, Ele não vai te dar a mensagem. Mas nessa noite, o Espírito de Deus está no nosso meio. E Ele está dizendo, eu quero encher.
Eu quero encher. Você pode receber essa palavra? Eu já vou terminar, mas ele está dizendo para mim, o Espírito Santo veio. Xandarrama labraçu. Eu sinto que o Espírito Santo está aquecendo o teu coração nessa noite. As coisas não vão permanecer do jeito que estão, mas vão ser mudadas. Porque quando o Espírito Santo chega, ele muda. A Bíblia diz que o vento sopra onde quer. Fala da soberania. Mas olha, correndo no texto, a Bíblia diz que veio sobre o moço. Interessante que era um moço. Tem uma outra mensagem aí. Veio sobre o moço, e o moço começa a dizer, né, que ouve Judá, e o senhor também, ó rei, né? E aí ele fala, nessa peleja vocês não vão ter que pelejar. Porque essa peleja é do Senhor. E mais, junto com aquela operação do Espírito Santo, de enchimento, é verdade que naquele tempo ele vinha, eram por momentos específicos, enchia, e depois retirava, e agora é a plenitude que ele mora em nós, mas veja que ele enche o moço profetiza, e Deus ainda revela um plano. Porque ele sempre faz abundantemente mais, além do que pedimos e esse é o bom de orar. Esse é o bom de bater. Você espera, eu vou orar, o Espírito Santo começa a falar, Jesus vai fazer, vai dar certo. Mas daqui a pouco você espera alguma coisa, pouca. Daqui a pouco ele te surpreende. Daqui a pouco você está de mão levantada no culto de ação e graça. Você pode levantar a sua mão nessa noite e adorar o Senhor. Ele vai fazer abundantemente mais. Xandarrama labraçu. Nobrianda na maia, aleluia, aleluia. Eu contei lá na sede de vocês que Jesus curou a Raquel, a nossa dirigente de oração, que apareceu com metástase, né, no estômago, e aí no outro dia, comendo o bolo dela aqui, que fez aniversário, no outro dia, 2 dias depois está no Metropolitano, já saindo de lá com o diagnóstico, depois foi para o Beneficência Portuguesa, e tinha que abrir, não dava para fazer a químio, abriu para tirar os tumores, limpar, antes que chegasse no pulmão, ia tirar pedaço de estômago, pedaço de intestino, mas entre uma cirurgia e outra, a primeira demorou 14 horas ou mais, não dava, o coração começou a parar, os rins quiseram parar, aí o médico falou, não tem jeito, vamos fazer em 2 etapas, fecha, leva para o quarto, semana que vem traz, a gente continua. E aí, entre uma cirurgia e outra, dirigente de cirurgia de oração, entre uma cirurgia e outra, a Penha, que a outra dirigente, pediu se eu podia levar ela lá, para poder ver a Raquel. E eu fui, eu não podia entrar, mas liberaram lá e eu subi. Quando eu estou lá no Beneficência Portuguesa, junto, eu vi a Raquel, tinha acabado de passar o fisioterapeuta, a Raquel fadigada, não conseguia respirar direito, aberta, magérrima, ali, branca. Mas daqui a pouco a Penha passava a mão no pé dela e falava para mim, ela está um pouco fria, cobria. Mas daqui a pouco eu vi a operação do Espírito Santo debaixo dos meus olhos. Você pode adorar Jesus? O Espírito Santo tomou a Penha e disse assim, olha, Raquel, o Espírito Santo manda eu te dizer, isso é enchimento. Ande com quem tem. Não anda com quem fala mal, não anda com quem quer puxar para trás, não anda com quem quer te jogar pé, não, anda com quem tem, anda! Anda ralabraçora emarrai, anda na maia. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Eu quero andar com mulher santa, com homem santo de Deus, com pessoas que adoram o nome, mesmo na fraqueza. Você pode adorar Jesus comigo? Porque as más conversações corrompem os bons costumes. E a Penha falou, Raquel, o Espírito... Mas Deus tomou a Penha. O Espírito Santo, são amigas, hein? O Espírito Santo manda te dizer que na nossa festa, você vai estar curada e vai reger. A abertura é tua. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Você pode adorar a Jesus comigo nessa noite. Era agosto. Eu vi quando a Raquel começou a esquentar os pés. Eu vi quando o sangue voltou, começou a corar, a boca corou, os olhos abriram. Ela sentou na cama e disse, como é que é? Você não vai morrer. Jesus vai te curar. E você vai reger para nós na festa. Você pode receber essa palavra nessa noite. Raquel foi curada. Regeu na abertura da festa. Engordou 10 quilos, aleluia, cultuei com ela domingo, você pode adorar Jesus comigo nessa noite, quando o Espírito Santo fala,
Eu vou terminar, mas ele muda para a glória do nome dele. Mas uma coisa interessante também que eu acho no texto, correndo aqui, é que o Espírito Santo diz, usando esse moço, dizendo, tomai posição. Para falar a verdade, eu não queria falar desse pedaço. Porque é o seguinte, não adianta só cantar. Não adianta. Xandarrama labraçu. Nobrianda na maia. Você sente a graça de Jesus nessa noite? Tomai posição. Aleluia. Tomai posição. Quer dizer que Deus não aceita, não, o morno não. Pode ser frio, não tem problema. Melhor ser quente, mas se quiser ser frio, porque se for morno, ele vomita da boca. Se for frio, existe a condição ainda de esquentar. Mas se for morno, não. Mas nessa noite, a palavra de Jesus, você pode receber essa palavra nessa noite. Tomai posição. Você pode receber essa palavra nessa noite. Toma posição. Aleluia, dá uma olhada para você, dá uma olhada. Eu estou me vendo, eu sentei aqui, fiquei pensando, Senhor, tem misericórdia. Porque um pouquinho antes, de novo, ele dá a revelação, ele dá a profecia e dá a revelação. Porque ele fala o que é que o inimigo vai fazer. Ele revela, dizendo o seguinte, amanhã vocês descem pela ladeira de Ziz, porque eles estão lá, e vocês vão encontrar minha glória lá, e lá eu vou dar vitória para vocês. Quer dizer, Deus conta para eles como é que o inimigo vai trabalhar. Você pode adorar a Deus comigo nessa noite. Tem gente que olha para mim, o próprio dele, o diabo, eu não gosto de falar dele, mas ele deve estar olhando para nós pensando, mas não é possível. Eu joguei o laço, como é que ela está às 9h06 da noite de mão levantada naquela igreja dando glória? Você pode dar glória a Jesus comigo nessa noite? Você pode adorar Jesus, o laço. Nobrianda na maia. Ele frustra, aleluia. Eu vejo o plano frustrado nessa noite do inimigo. O laço quebra, você escapa. O laço quebra, a tua família escapa. O laço quebra e a gente escapa. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Você sente a graça de Jesus nessa noite? Eu vou terminar, mas eu sinto a graça de Jesus. O laço quebra. O laço quebra nessa noite. O laço quebra. O inimigo vai se auto-exterminar, diz o Senhor dos Exércitos. Orebassoremahai, anda na maia. Eu sinto a temperatura subindo nessa noite. Toma posição. Que posição? Adora Ele nessa noite. Adora. Adora o nome do Senhor nessa noite. Use as armas espirituais. Ore aí mesmo agora. Clame por Ele. Use o dom de línguas nessa noite. Satanás não entende. Tandarrama labraçu, nobrianda na maia. Estão querendo apagar a chama pentecostal, não deixa não. Deixa Jesus te renovar nessa noite. Deixa Jesus te renovar no dom nessa noite. Deixa Ele te renovar na esperança nessa noite. Deixa Ele te encher. Deixa Ele te encher, deixa Ele te encher. Deixa Ele te dar sonho de novo. Deixa Ele te dar visão de novo. Deixa Ele te dar, receba a graça dEle nessa noite. Ânimo novo nessa noite, para a glória. Mensagens novas nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Você pode adorar Jesus? Eu vejo Jesus renovando nessa noite. Ele quer renovar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Ele anda nos 7 castiçais de ouro nessa noite. Ele está dizendo, se houver quebrantamento, eu perdoo. Se houver arrependimento, eu perdoo. Se vier reconhecimento de eu perdoo. Se humilhar, se orar, se converter. Eu perdoo, eu saro a terra. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. Toma posição. Xandarrama labraçu. Nobrianda na maia. É hora de tomar posição. Aleluia. Eu vejo pessoas na Bíblia que tomaram posição. Muitas delas. Eu lembro de uma pessoa que ela tinha um livre-arbítrio. E Jesus respeitou, hein? Jesus respeitou.
Eu lembro quando o moço rico vem falar com Jesus sobre a lei, ele disse que já guardava todos os mandamentos, conhecia tudo. Aí Jesus olhando para o coração, não para a aparência, mas Jesus olhando para o coração, sabia. Disse, ainda te falta uma coisa. Olha, ele foi orientado por Jesus. Te falta ainda uma coisa. Vende tudo que você tem. Não é perigo ter riqueza, pecado. O problema é ter o coração nela, que Jesus está ensinando para nós, né? O materialismo toma conta. Aí Jesus falou para ele, olha, vende o que você tem e me segue. Porque Jesus sabia como é que estava o coração dele. E ele, sabe o que ele fez? Não mostra na Bíblia que no outro dia tinha placas na propriedade, vendido, 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 ou vende-se. Ele virou as costas para Jesus e foi embora. E Jesus respeitou. O Espírito Santo não violenta. O Espírito Santo não mete pé na porta. O Espírito Santo não põe corda no pescoço. Nós não estamos aqui obrigados. Ninguém está de cara feia. Você pode adorar a Jesus comigo, né? Ninguém está aqui sufocado. Ninguém está aqui penal. Nós estamos aqui de coração aberto. Fala! Fala, Senhor. Fala, Senhor. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Toma posição nessa noite. Eu lembro da posição que Jacó precisou tomar. Deus fala com ele, olha, ele tinha enganado o irmão dele, ele deu uma ajuda para Deus também. Ele queria dar uma ajuda, né? Quando enganou, é verdade, era um plano da mãe, enfim. Mas é verdade que depois que está lá, tudo aquilo que acontece com ele, casou com a Raquel, com a Lia, aquela coisa toda, Deus fala, agora precisa voltar. Agora precisa voltar. E aí o Jacó podia falar, mas Senhor, não, eu já te enriqueci, você está bem, agora você tem que voltar, porque tem umas coisas para acertarem. Porque às vezes tem coisa que enrosca mesmo. Mas Jesus está aí para desenrolar. Jesus está aí para dizer, tira a pedra. Não, mas é de 4 dias, tira a pedra, desenrola e eu faço um milagre para a glória do meu nome. Você pode receber essa palavra nessa noite? Eu já termino. Obrianda na Maia. Tem que voltar. Aleluia. E aí ele pega as mulheres, os filhos, ele obedece, tomou a posição. Tem que voltar. Aí volta. Quando ele está voltando, vem alguém dizer para ele, teu irmão, aquela história passada. Porque às vezes aquela história passada quer reviver. Às vezes aquela história passada quer destruir a gente. Mas agora nós já estamos processados. Agora nós já estamos santificados. Você pode adorar a Jesus por isso? Agora nós estamos em Cristo. Aleluia! E aí Jesus vai dar a vitória para nós completa, para não deixar nada. E aí diz que vem alguém dizendo, teu irmão está vindo aí. Aí ele diz, graças a Deus não. Ele está vindo armado com 400, vai te matar. Aí diz que ele fala, então é o seguinte, eu vou passar todo mundo, né? Diz lá no Val de Jaboque, e ele toma uma posição. Não vou ficar esperando aqui meu irmão vir bravo para me matar, porque aquela situação é antiga. Eu vou buscar a face do Senhor. Obrianda na Maia. Eu sinto o carinho de Jesus por você nessa noite. Eu sinto o carinho de Deus por nós nessa noite. Você pode adorar. Essa noite é noite de avivamento. Aleluia! É noite de avivamento para a glória do nome do Senhor. Diz que ele foi para o Val de Jaboque. Diz que o anjo aparece para ele, ele grudou no anjo. Agora a alva está chegando e o anjo me larga, não largo. Aleluia! Você viu como que tem que provocar? Me larga, não largo! Xandarrama labraçu. Me larga, não largo! Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Não larga! Insista nessa noite. Aleluia! Aleluia! Aí dizer, não largo. Aí o anjo falou, eu preciso subir. Ele queria dizer, olha filho, desculpa, mas eu não vou te largar. Aí disse, então me fala teu nome. Meu nome é Jacó, então agora o seu nome vai ser Israel. Porque como um príncipe, lutaste e prevaleceste. Você pode receber essa palavra nessa noite? Toma posição nessa noite. Aleluia, eu quero encerrar. A Bíblia diz que depois de tomada a posição, os levitas foram chamados. E eles foram cantando, não usaram arma. Aleluia. Mais uma coisa que eu tenho para te dizer com toda humildade. E essa palavra também serve para mim. Mete a tua espada na bainha. Você pode receber essa palavra nessa noite. Mete a tua espada na bainha. Aleluia. Porque as armas que nós temos para lutar, elas não são carnais, aleluia. São as armas espirituais que Paulo falou lá em Coríntios. Porque as armas da nossa milícia não são carnais.
são espirituais, poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Você pode receber essa palavra nessa noite? Se o pastor me permitir, fiquemos em pé. Eu sinto a graça de Jesus nessa noite. Xandarrama labraçu. Qual foi a posição que Deus está mandando você tomar nessa noite? Às vezes o Espírito Santo está dizendo, canta o hino, adora o meu nome, aleluia. Às vezes o Espírito Santo está dizendo, entra na madrugada, busca a minha face. Às vezes o Espírito Santo está dizendo, vai lá, peça perdão, aleluia. Às vezes ele está dizendo, ei meu servo, leia a minha palavra, porque eu tenho direção para te dar. Você pode receber direção de Deus nessa noite. E eu encerro com o versículo que eu li em Lucas. Pedro, depois de frustrado, lutou a noite inteira, desceu dos barcos e estava arrumando as redes. Jesus sabia da frustração e vai lá, naquele momento de crise. E quando chegar lá, ele pede para Pedro. Tinha tanto barco, irmão. Barco é que não faltava naquele lugar. Mas Jesus mira o barco de Pedro. Aleluia! Você pode adorar Jesus por isso. Ele mira o barco de Pedro e diz, empresta seu barco para mim. Aí o Pedro empresta o barco. Quando empresta o barco, vem um segundo pedido. Você pode afastar da terra um pouco só. Aleluia. Afasta da terra. O que Deus tem para fazer, precisa afastar da terra. Você pode receber essa palavra nessa noite? Se desarme nessa noite. Afasta da terra, que caia por terra todo o materialismo, toda arma humana, aleluia! Nós estamos pensando no céu nessa noite, afasta da terra, liga o pensamento em Deus nessa noite, porque vai tremer, o cárcere vai tremer, as portas se abrirão, e haverá livramento para a glória do nome do Senhor. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Eu sinto a graça de Deus, eu sinto a presença. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Deixa Jesus te renovar nessa noite. O Espírito Santo está dizendo, deixa Ele se renovar em mim nessa noite. O Espírito Santo está dizendo, deixa, eu quero dar profecia nessa noite. Eu quero dar visão do céu nessa noite, aleluia. Você pode adorar Jesus comigo? Ele salva, toma a posição do pródigo nessa noite. Volta! Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. O meu tempo já estourou, eu quero orar por você. Afasta um pouco da terra. Jesus está dizendo, eu não estou preocupado com performance. Eu não estou preocupado, não. Como é que não? Eu estou olhando lá dentro, no teu coração, na tua alma. Afasta! Orebasoremahai anda na maia. Daqui a pouco Jesus foi pregando, afastou, quem diga que tinha uma acústica, e Jesus vai pregando lá, e a palavra caindo no coração do Pedro aqui. Jesus pregando para lá, e a palavra caindo aqui. Quando encerra o sermão, Jesus já sabia que o coração estava transformado. Jesus já sabia que a esperança tinha entrado de novo. Jesus já sabia que aquele catiçal já estava de pé de novo. Aí Jesus fala para ele, Pedro, a terceira ordem, Pedro, agora afaste ao mar alto, vai lá de novo, lança a sua rede. Aí o Pedro falou, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Isso é confissão, irmãos. Eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Eu achei que eu podia. Eu achei que eu sabia. Eu achei que eu podia tomar o meu rumo. Mas o Deus da segunda chance está aqui nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite. O Deus que mostra o caminho. O Deus que mostra a direção. O Deus que não deixa a gente frustrado. O Deus que não deixa o diabo rir da cara da gente. O Deus que não deixa o diabo trilhar a gente. Está dizendo, vai lá, meu servo. Pega as redes de novo, joga no mar alto. E ele diz, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada. Mas debaixo dessa palavra, eu quero orar por você nessa noite. Eu sinto a graça de Jesus nessa noite. Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa noite. Você pode adorar Jesus comigo nessa noite? Essa peleja não é tua. Se você quiser receber oração, pastor, me deu liberdade nessa noite. Se você quiser sair do seu lugar, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Eu vejo laços quebrando, aleluia. Eles vão ficar embaraçados lá onde estão. Aquela reunião não vai dar em nada, aleluia. Aquele processo.
Você sente a graça de Jesus nessa noite? Essa pressão vai cair por terra. Sinta a paz de Jesus nessa noite. Sinta o alívio, sinta o milagre. Receba o escape. Eu sinto a graça de Jesus. Jesus quer renovar minhas irmãs. Jesus quer renovar o círculo de oração nessa noite. Toma posição, se juntem. Nobrianda na maia. Oh glória, oh glória, oh glória. Deus está confundindo o inimigo nessa noite. Nobrianda na maia. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Vem com fé nessa noite, toma posição nessa noite. Toma posição nessa noite, ele está confundindo o inimigo nessa noite. Escuta o barulho da corrente caindo nessa noite. Aleluia, o inimigo está sendo confundido nessa noite. Aleluia, gente vai sair leve nessa noite. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. A voz de Deus despedaça cedro, Salmo 29. A voz de Deus, aleluia, desnunda, aleluia. A voz de Deus faz parir as corças. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Eu quero orar por você nessa noite. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Jesus está olhando lá, Jesus está vendo o laço. Ele está dizendo para alguém, calma, aquieta o coração, meu servo. Aquieta o coração, o laço eu quebro, o laço eu jogo por terra. Você vai preparar o culto de ação e graça, porque poderoso é o Senhor. Tem mais alguém nessa noite? Tem alguém para Jesus nessa noite? Tem alguém que quer voltar para Jesus nessa noite? Eu não conheço a igreja. Eu não conheço os irmãos, mas dá uma olhada, faça o convite aí. Vê se alguém quer voltar para Jesus nessa noite. Vê se alguém quer tomar posição nessa noite. São todos crentes nessa noite, eu quero orar por você. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Tem alguém nessa noite, eu vejo o laço. O laço quebra e você escapa. Aleluia. Tem alguém nessa noite, a igreja entra em oração. Entra. Toma posição aí onde você está nessa noite. Bate naquela porta lá, Jesus está dando livramento para moço. Jesus está dando um livramento para moça nessa noite, para a glória do nome do Senhor. Se tem alguém para Jesus, levanta a mão comigo nessa noite. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Aleluia, deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Ora. Deixa Jesus ouvir a tua oração nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar nessa noite. Deixa Jesus destruir os inimigos nessa noite. Essa multidão que você não tem força para romper. Ei, você não tem capacidade, mas está vindo do céu. A capacitação do céu para a glória do nome do Senhor. Querido Jesus, nós estamos na tua presença. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Eu sinto ele tomando posição, eu sinto ela tomando posição nessa noite. Tinha gente que queria voltar. Tinha gente que estava querendo voltar. Nobrianda na maia. Tinha gente que tinha desistido da promessa. Mas nós não somos daquele que volta, mas daqueles que permanecem. Para a glória do teu nome. Aleluia. Eu vejo o Senhor indo na frente. O Senhor vai na frente. Aleluia. O Senhor vai abrindo o caminho. O Senhor vai abrindo os ferrolhos de ferro. O Senhor vai quebrando nessa noite toda a barreira. Todo embaraço. Enche. Enche nessa noite, Jesus. Enche a tua igreja, Jesus. Confirma a tua palavra nessa noite. Eu sou pó e cinza, mas a tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. A tua palavra é poderosa. Aleluia. Enche. Enche, Jesus, enche. Sopra nessa noite, Espírito Santo. Trabalha ainda nessa noite. Quem sabe no convite do pastor nessa noite. Almas se rendam aos teus pés. Nós estamos provocando a justiça. Xandarrama labraçu, nobrianda na maia. Tinha gente que fazia muito tempo que não abria a boca. Estão abrindo a boca nessa noite. Tinha coração que não se aquecia fazia tempo. Está sendo aquecido pelo poder do teu Espírito Santo. Tinha gente que não falava língua estranha, Jesus. Está sendo renovado nessa noite para a glória do teu nome. Renova minhas irmãs nessa noite.
Renova os meus irmãos nessa noite, porque a peleja não é nossa, a peleja é tua, para a glória. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. No calor dessa mensagem, dessa palavra, essa mesma unção, nessa mesma comunhão, você que está afastado do caminho do Senhor ou ainda não conhece essa alegria, a oportunidade está lançada, pois nós não sabemos o dia de amanhã, né? Agora nós estamos aqui, vai acabar o nosso culto, ao saímos por aquela porta, não sabemos que nós nos encontramos ali fora, né? E a oportunidade está agora de você voltar para Jesus, de você aceitar esse Jesus maravilhoso que foi pregado aqui, que peleja por nós na nossa batalha, né? Não estaremos sozinhos, estaremos com Jesus pelejando. O convite está lançado, né? Não aqui prometemos riquezas, não prometemos aqui fortunas, mas falamos do amor de Cristo e da sua salvação. Aquela salvação que ninguém pode tirar, ninguém pode tomar de você. E quando uma alma se rende, a festa no céu, né? Estamos em festas aqui, mas a grande festa é lá no céu. Tem alguém nessa noite que quer dar espaço importante para Jesus, se reconciliar ou aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não tem, não garantimos, né, uma outra oportunidade. A oportunidade está sendo agora, né? Não garantimos outra oportunidade. Amém? Amém. Podem sentar, irmãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, quanto vale um culto desse, irmão? Se você pudesse pagar, quanto você acha que valia um culto desse aqui? Não tem preço. Céu aberto. Céu aberto. Isso é resposta de oração, respostas do esforço que vocês fizeram, ensaiando para apresentar o melhor para o Senhor, né? Buscando aí todo mundo comprando roupa, se cuidando para vir na melhor forma possível estar diante de Jesus. Eu quero aqui, representando o nosso pastor Alberto, nossa irmã Cida e nossa congregação em Regional 2, te agradecer, irmã Raquel. A senhora é uma bênção. A senhora é uma bênção para a nossa igreja, é uma bênção para as nossas vidas. E desde quando nós a conhecemos, admiramos, respeitamos e vimos o agir de Deus na sua vida, viu? Deus continua abençoando a senhora. Leve um abraço lá ao esposo. Vai agora atravessar São Paulo de novo, irmãos, né? E agora não tem mais aquele negócio que trânsito é só para vir ou só para ir. Agora, irmão, São Paulo parece que tem mais carro do que motorista, né? Toda hora que você vai, principalmente final de semana assim, mas o mesmo Deus que a trouxe em paz vai aguardar ela na ida também. E se Deus permitir e não voltar, num próximo culto de irmãs, ou um trabalho no nosso setor, nossas regionais, a irmã Raquel estará conosco novamente. Se vocês querem que ela volte outra oportunidade, diga amém. Amém. Olha aí, irmã Raquel. Eu disse que a senhora gosta dessa igreja e nós gostamos muito da senhora também. Viu? Um abraço de todo o coração. Agradecer a todos os pastores mais uma vez. Pastor Daniel, Deus abençoe. A missionária que esteve conosco a convite da nossa irmã Joana, irmã Latifa, Deus abençoe a senhora. Todos os meus amigos que foram apresentados aqui, que tem também uma cooperação nesta casa, né? Não tem palavras para agradecer. Hoje estão exercendo ministérios em outras denominações, mas tem a sua história aqui. Continua, ninguém apaga, história não se apaga. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são muito importantes para nós. Olha aí, irmão, nosso pastor também setorial está chegando ali, né? Que bênção.
E amanhã, vocês já continuam orando por ele, que amanhã ele é o que está encarregado de nos trazer a palavra do Senhor. Amém? Muito bem, então nós vamos encerrar. Tem alguma coisa aí para a gente sair fora aí, que estou sentindo um cheirinho aqui, irmão. Não é fácil, essas janelas abertas. Quando a porta ou a janela está aberta, entra mesmo, irmão, não tem jeito, né? É o que hoje aí? Mocidade está fazendo o que aí para nós? Caldo? Mocotó? Verde? Ó, irmão, tem caldo verde, azul, vermelho, você escolhe lá. Feijãozinho, maravilha. Então nós queremos agradecer. É um trabalho que a juventude está aproveitando, a festa, para também, que daqui 2 meses, né? 2, 3 meses, se não me engano, será a regional da mocidade, da nossa UMADEB setorial. Muito bem. Já chega fazendo barulho, olha que bênção, né? Que bênção do céu. Já chega fazendo barulho, é pentecostal, é assim mesmo, né, irmão? Pensei que pentecostal, se que não fizer barulho, está com defeito de fabricação, né? Maravilha. Muito bem. Graças a Deus. Mancida, muito obrigado, pastora. Minha mãe, muito obrigado, viu? Às vezes pode parecer que as suas forças são poucas, mas o que Deus tem na sua vida, já tem feito por nós, faz e continuará fazendo. Às vezes ela pensa, irmãos, que já está na hora de parar, mas Jesus renova as forças, né? Jesus renova. Moisés, quando escreveu aquele salmo que os dias do homem até 70 anos, justamente nessa idade dela, assim, 71, Moisés falou assim, acho que o homem vai durar até os 70 anos, e o que passar disso, né, é canseira. Mas a resposta final não era dele. Aí o Senhor falou assim, também vai ficar até os 120 agora. E só não ficou mais porque deu uma mancadinha lá. Senão é capaz o homem estar vivo até hoje. Mas a Mancida, quem sabe, né? Jesus dá mais uns 30 anos para ela aí, irmão, já pensou? E ó, gente, viu? Já vou lançar um convite para vocês aqui. Já vai guardando no coração aí. No mês de novembro nós temos a festividade setorial, mas nós vamos comemorar também bodas de ouro de casamento do pastor Alberto e da irmã Cida, viu? Amém, irmão? Maravilha, vocês vão ver lá os presentes bonitos que Deus deu para ela, né, pastor? Começando pelo mais velho até os mais novos, né? Então é coisa do céu. Pronto, devolver aqui para o meu pastor. É só glorificar. Por favor, meu pai. Obrigado. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vocês estão alegres, né? Pelo jeito, foi boa a festa, né? Maravilha. Queremos agradecer o carinho de todos, pela família Brito, também pela preletora. Queremos agradecer, que ela já é oficial aqui do nosso setor, viu? Muito bem. Talvez ela esteja pregando no último dia da festa, né? Talvez ela esteja pregando esse dia, porque ela não tem agenda antes. Então, provavelmente, nós estaremos acertando para ela fazer o final da nossa festa lá em novembro. Já está praticamente convidada. Vocês estão muito bonitas, hein? Que coisa maravilhosa. Cada dia vocês inventam um negócio, né? Não é? Maravilha, viu? As irmãs são criativas, muito criativas. Eu parabenizo-as, tanto as coordenadoras, quanto os pastores, né, das congregações. Que Deus abençoe vocês. Vamos continuar apoiando as irmãs. Eu sempre digo, irmãos, que as irmãs, elas têm nossa prioridade. Por quê? Porque são elas, ou são vocês, as senhoras, que estão conosco cotidianamente. Se nós tivermos cultos todos os dias na igreja, todos os dias as irmãs cantam. Mocidade, adolescentes, outros irmãos também nos ajudam em dias específicos. Mas, diariamente, as nossas irmãs
tem nos ajudado. E a gente louva a Deus pela vida de vocês, né? Muito bem. E nós estamos vendo hoje aqui os homens. Cadê os homens? Sumiram os homens? Vamos ver os homens. Fiquem de pé aí, os homens. Cadê os homens? De pé. Olha, até que tem, viu, irmãos? Até que tem, viu? Tem uns lá fora também trabalhando, não é? Aproveitar que vocês estão de pé e vamos convidar as irmãs também para ficarem e nós vamos orar. Já vamos encerrar o nosso culto, né? Quem foi que orou, pregou? Todo mundo? O Eduardo. Eduardo não, porque ele foi lá. Hoje foi mais as mulheres mesmo. O Thiago fez o apelo. É? Então vamos convidar. Vamos convidar a irmã, então. Irmã Joana, cadê a senhora? Vem cá. A senhora vai orar aqui. Agora a bênção apostólica deixa conosco. Pai do Senhor, pastor. Bem, graças a Deus. Sol da igreja com a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, Deus de poder e glória, Pai querido, Deus santo, estamos aqui, meu Pai, diante de Ti, Espírito e verdade, meu Pai, te agradecendo, Pai querido, Deus santo, por esse culto maravilhoso que o Senhor desce para nós, meu Pai querido, Deus santo, Senhor Deus, leva nós em segurança, cubra nós com o Teu sangue, com o Teu manto, Pai querido, Deus santo, muito obrigado, Jesus, por esse congresso, meu Pai querido, Deus santo, tudo isso eu te peço e já te agradeço em Teu nome, amém. Graças a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Vocês gostariam que a irmã Raquel voltasse aqui em outras oportunidades? Amém? Amém? Muito bem. Deus abençoe, irmã Raquel. Está selado, hein? Muito bem. Então, nós vamos finalizar a nossa reunião da bênção apostólica. Amanhã tem o horário já certo, filho? Já foi avisado? 19 horas iniciaremos aqui o nosso culto, e eu vou ver se eu trago um preletor aqui amanhã. Muito bem, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Então, digamos, amém. Deus abençoe a cada um, se confraternize. Muito bem.